Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar dando passo a passo para vocês da aplicação do selador acrílico. Na verdade, pessoal, as pessoas têm muita dúvida para o caminho passar. Então, pessoal, retomando, o pessoal tem muita dúvida entre selador acrílico e fundo preparador. Vou explicar para vocês o que é e qual a diferença. Eu vou focar mais no selador acrílico, que é o nosso caso aqui, mas vou falar um pouquinho também do fundo preparador. Então, gente, o selador acrílico a gente usa muito em reboco novo. Aqui vocês estão vendo reboco novo. Aqui vocês estão vendo que eu já fiz a aplicação do fundo preparador, que já está aplicado corretamente, tá bom? Então, geralmente o fundo preparador, eu aplico ele em gesso, sabe? É aquela preparação da parede para receber a tinta, tá bom, pessoal? Não é uma dica de alta procedência, uma coisa que eu sou formado nisso, mas é segundo o meu conhecimento que eu estou passando para vocês, tá bom? É o que eu faço no dia a dia. Então, pessoal, como aqui é reboco novo, eu estou aplicando o selador acrílico, que é o que cai bem nesse caso aqui. O que o selador acrílico vai fazer? Basicamente, ele vai selar a parede, o nome já diz. Mas o que é selar a parede? Ou seja, a parede, quando ela é preparada, é rebocada, desempenada, ela tende a soltar um pouquinho de areia, e ainda mais quando a gente faz a preparação dela, a probabilidade ainda mais. A hora que eu passo o selador acrílico, ele vai formar uma película protetora, quase como se fosse isso. Ele vai tapar todos os mini poros que tem aqui dentro. Ele vai fazer uma manta, tá bom? Então depois para receber a massa corrida, tá bom, pessoal? Então basicamente a ideia do selador acrílico é essa aqui. Ele vai segurar, vai formar uma película protetora para virmos com a massa corrida. A massa corrida vai aderir bem no selador acrílico, ou seja, sem aplicarmos o selador acrílico, enquanto estamos passando a massa corrida, está movimentando pequenas partículas aqui dentro, tá bom? E conforme a sucção da massa corrida, como pelo reboco ela é mais rápido, então ela vai sugar muito rápido a energia da massa corrida, ou seja, a umidade, e ela pode provocar pequena dilatação, ou seja, no passar do tempo você pode ver aqueles bijuzinhos soltando aquelas bolinhas. Então é a falta do selador acrílico geralmente, ou talvez umidade, mas enfim. Então o que o selador acrílico vai fazer? Ele vai penetrar nos poros da parede, tá bom, pessoal? Ele vai formar a película protetora, como eu disse antes. Na hora que eu aplicar a massa, ele vai secar mais lentamente. Vou de novo. Passou. Ele vai secar mais lentamente, ou seja, a massa corrida vai secar no tempo dela. Então vai ter a massa corrida, o selador acrílico e a parede. Vai ser independente, um vai fazer a ligação do outro. Ou seja, o selador acrílico nada mais é do que uma ponte de passagem do reboco para a massa corrida. Vocês entenderam, pessoal? E o selador acrílico, ou melhor, e o fundo preparador é mais para uma preparação para receber a tinta. Ou seja, por exemplo, se eu fosse pintar essa parede aqui, sem passar massa corrida, sem aplicar uma textura, grafiado, etc., eu aplicando ou selador acrílico ou fundo preparador, aí o que eu vou estar fazendo? Por exemplo, só um exemplo bem básico, um selador acrílico de uma boa qualidade, uma qualidade mediana, está cerca de R$100. Uma lata de tinta da qualidade mediana está entre R$200 e R$250, então só para vocês terem ideia. Se for fazer uma pintura, é claro que eu devo optar por fazer uma boa selagem, uma boa ancoragem na parede. Eu vou estar economizando em tinta, tá bom? É uma matemática muito básica de fazer. Supomos que essa parede aqui fosse branca, eu não fosse passar massa corrida, coisa que eu não acho correta, mas enfim, questão de gosto e de custo-benefício também. Então o que eu poderia fazer? Passar uma demão de selador acrílico, ou então caberia passar o fundo preparador, se quisesse, e passar uma segunda demão de tinta, resolveria o problema. Você economizaria metade da tinta, você estaria fazendo uma boa ancoragem, estaria fazendo um tratamento na parede, no reboco anterior. Então seria uma coisa top, pessoal, seria uma coisa excelente. Então é essa a pequena dica que eu quero passar para vocês, tá bom? São coisas básicas, são itens super básicos, mas é que dá para vocês terem uma noção do comparativo entre selador acrílico e fundo preparador, você já tem uma noção. Então vamos lá para o selador acrílico, que é o nosso foco aqui. O que eu preciso fazer numa parede? A primeira coisa, o que vocês estão enxergando aqui, primeira coisa, retirar todos os pontos de tomada. Eu particularmente retiro o ponto de tomada e eu encaixo ele ali dentro. Ele solta aqui, ele daria mais trabalho. Eu tenho que levantar ele com uma mão e passar o fundo com o outro. O que eu faço? Basicamente eu encaixo lá dentro. E eu cuido e faço a borda certinho e tomo cuidado para não sujar o mesmo, tá bom? O primeiro passo é esse. Se tiver algum parafuso na parede, alguma coisa, retiro certinho.
O segundo passo é fazer o lixamento da parede, ou então fazer com espátula. Eu uso espátula, eu tenho uma espátula larga, eu uso a espátula e eu tiro todos os resquícios de massa, que sempre tem alguma coisinha, alguma porosidadezinha, algum resquício de massa que pulou na parede, então eu preciso retirar. Limpar certinho o rodapé. O próximo passo consiste em a gente pegar e forrar bem o piso. Aqui está tudo forrado com a lona preta, bem forrado certinho. Então precisamos fazer a forragem para não contaminar o piso, para não sujar o piso, porque é muito mais trabalhoso fazer a limpeza do piso do que empapelar. Então eu prefiro empapelar, que fica um serviço bem bacana, bem organizado. O próximo passo, vocês não estão enxergando aqui também, mas quando for aplicar o selador acrílico, não encostar na moldura, porque por mais que eu lixe, por mais que eu prepare, ele solta uma areia desse aqui, querendo ou não. Então, se eu encostar na moldura, eu vou estar contaminando a moldura, que a moldura sim vai ao fundo do preparador, tá bom, pessoal? Ou então, uma demão de selador acrílico limpo, corretamente limpo, sem nada de areia, tá bom? Depois, na hora de fazer a pintura, tá bom, pessoal? Mas enfim, fazendo essa preparação, está liberado para receber o selador acrílico. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou ter um rolo de lã alta, super alta, se vocês observar aqui, pessoal, ela é super alta, super grande, até que ela vai desfiando um pouquinho, não tem problema, tá bom? Para eu encaixar o cabo, eu uso um cabo de vassoura, geralmente, quando é parede pequena, eu uso cabo de vassoura. Eu vou passar uma fita crepe na ponta do cabo. Passando essa fita crepe, ele vai dar um perfeito encaixe aqui. O que eu faço aqui? Eu faço aqui em formato de rosca. Então, feito esse aqui, está resolvido. O próximo passo, pessoal, eu vou pôr o fundo preparador numa bandeja e vou fazer a diluição correta. Aqui está o fundo preparador, ou melhor, desculpa, aqui está o selador. A gente até acaba confundindo os nomes porque a gente está falando de duas coisas, então acaba confundindo, mas é o selador acrílico. Eu vou pôr o selador acrílico aqui, eu vou ler o rótulo de quanto é a diluição dele. Aí você pode me perguntar, mas quanto que é a diluição do selador acrílico e do fundo preparador? Pessoal, eu não consigo falar, isso não é uma receita de bolo, tá bom? Como se fosse. Isso aqui você tem que ler o rótulo do fabricante. Cada fabricante, ele determina uma diluição, tá bom? Cada fabricante determina um tempo de secagem. Por exemplo, esse que eu estou usando aqui, ao toque, ele é 30 minutos e a secagem completa é 6 horas. Por exemplo, eu posso aplicar e eu posso encostar normal depois de 30 minutos. Esse que vocês estão vendo tem cerca de 20 minutos que eu apliquei, já está quase seco, tá bom, pessoal? Alguns pontos já estão secos, alguns não estão totalmente ao toque. Mas a cura total, pessoal, é 6 horas, então jamais, em hipótese nenhuma, eu aplicar massa corrida em cima do selador acrílico antes de 6 horas. Não faça isso que vocês vão perder o serviço. Pode até não perder o serviço de cara, mas vocês vão estar fazendo um serviço que futuramente vai dar um problema, tá bom, pessoal? Então, é uma coisa que é muito fácil, na verdade é uma coisa que vocês mesmos em casa podem fazer, mas se vocês seguirem o padrãozinho que eu estou falando para vocês, ou se vocês tiverem uma outra explicação também. Mas se vocês fizerem da forma incorreta, é melhor nem fazer, é melhor pagar para um profissional. Agora, detalhe, eu particularmente, eu foco em fazer alguma coisa além do que eu faço no dia a dia, desde que eu consiga fazer de forma correta, porque tem muitos profissionais em todas as áreas, área de pintura, de pedreiro, de tudo, de mecânica, tem muitos profissionais que honram a profissão, que são realmente os profissionais. Agora tem muitos que sujam o nome, que envergonha a sociedade em si. Então, pessoal, se é algo que eu possa fazer bem feito, eu faço. Às vezes fica até melhor do que pessoas que se dizem profissional. Se é algo que eu não tenho certeza, que eu acho que não vai dar certo, eu nem ponho a mão, porque aí eu sei que vai dar errado e vamos ter um problema e, na verdade, eu vou gastar 2 vezes mais, entendeu? Então, isso para mim não vale a pena. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Voltando lá para o selador acrílico, a gente vai fazer diluição. Então, você vai olhar no rótulo a diluição correta. No caso desse aqui, eu estou diluindo 15%, tá bom, pessoal? Ele varia muito, geralmente é cerca de 10% que você dilui. Caso você não tenha um rótulo, algo do tipo, você pode diluir 10% que vai estar perfeito. A próxima dica, a hora que você começar a fazer a aplicação, ele tem que ficar previamente fosco e não muito brilhante, tá bom? Quanto mais fosco tiver o selador acrílico que você estiver aplicando, ele indica mais que você vai ter acertado mais corretamente a diluição dele, tá bom, pessoal? Então, feita a diluição, forrado o piso, parede preparada, o rolo correto na mão, tá bom? Então, eu vou umedecer bastante ele e vou fazer formato subindo. Eu vou encher o rolo de selador acrílico, vou fazer em formato subindo. Vou explicar para vocês na parede. Por que subindo? Porque a tendência é ele jogandinho a tinta lentamente e ele pegando até em cima. Se eu pegar de cima para baixo, como o selador acrílico ele é uma camada super fina,
Aí ele vai derramar tudo nos meus pés, ou seja, em cima do forro, no piso. E vou gerar sujeira, etc, transtorno e gasto de material à toa. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar de baixo para cima sempre e vai ficar perfeito o selador acrílico. Então vou fazer a aplicação aí, vocês vão acompanhando, e se eu lembrar de mais alguma dica eu vou passar para vocês, tá bom pessoal? Vai acompanhando aí. Então, conforme eu estiver pegando o selador acrílico, eu vou baixar o rolo, vou pegar e vou espalhar ele na borda da caçamba, da bandeja de pintura, como as pessoas chamam. Então, o próximo passo eu vou pegar desde baixo e vou subir com ele até em cima, até onde for, vou espalhar ele corretamente, tá? Não pode ficar poro sem cobrir. E vou espalhando até onde der o meu selador acrílico, que está no rolo. Feito isso, eu pego mais selador acrílico. Lembrando, pessoal, que quando a gente aplica, fica uma camada um pouco transparente, tá? E só depois da secagem, da cura total, que ele vai ficar branco, assim como vocês estão vendo na parede anterior que eu fiz, tá? Então, basicamente, vocês vão espalhar. É uma coisa que não demanda muita questão de, não pode escorrer, tem algumas tolerâncias, não tem, esse aqui não manda muito. Basicamente, seguir as dicas que eu dei, não precisa espalhar tanto não, que já vai ficar 100%, tá bom? Então, conforme for a demanda, eu vou pegando e vou espalhando. Então, vai eu de novo, subindo até em cima e volto espalhando. Então, é sempre essa diquinha, pessoal. Você sobe o rolo até em cima, subir até em cima, você vai descendo e espalhando corretamente ele. Aí eu pego mais selador acrílico e vamos de novo. Vamos subir completando tudo. Então, fazendo isso, pessoal, vai ficar preparada a sua parede para você aplicar massa corrida. Se vocês observar aqui, ele tem um pequeno ou quase grande escorrido. Vocês podem observar que tem. Então, esse aqui eu não posso deixar, pessoal. Esse aqui vai interferir um pouco na hora da minha aplicação da massa corrida. E também, sem contar que é um serviço feio, um serviço mal feito. Então, eu vou espalhar corretamente. Aí, feliz, já matei a charada. Já está espalhado, tá vendo? Então, a dica é essa, pessoal. Fazer corretamente o serviço, eu vou aplicar até o final, depois eu volto para mostrar o desfecho da história para vocês. E em seguida eu vou postar um outro vídeo também depois desse, a aplicação da massa corrida, e vocês acompanham aí, tá bom? Vou dar uma pequena dica também, segundo o meu conhecimento, de como fazer uma boa aplicação da massa corrida, uma vez que a gente já está fazendo uma boa aplicação do selador acrílico. Então o próximo passo seria a massa corrida. Eu vou dar essa dica bacana para vocês e vocês podem seguir o próximo vídeo aí, tá bom, pessoal? Então vou preparar até o final aqui e depois eu vou voltar com o vídeo completando, mostrando a parede que eu já preparei, tá bom, pessoal? Então, pessoal, finalizando o vídeo por aqui, isso aqui foi onde a gente passou o selador acrílico, tá bom? Ali para frente vocês não vão conseguir ver direito por causa da sombra do sol, mas se eu ir ali vocês conseguem ver. Em cima não fiz recorte ainda, tá bom? Mas embaixo já está devidamente passado o selador acrílico. No teto está passado também e também nessa parede. Então o vídeo é esse aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem todos